Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo do potencial elétrico. Vamos fazer algumas questões aqui. Eu elenquei algumas do material de apoio do GGE na página 393, a questão 10 e 11, certo? Na questão 10, como vocês podem já ter visto anteriormente, ela afirma o seguinte: uma carga Q está fixa no espaço. A uma distância D dela existe um ponto P, no qual é colocada uma carga de prova Q0. Considerando-se esses dados, o que a gente pode verificar sobre o ponto P? Bem, a ideia da questão é a seguinte: você tem uma carga Qzão aqui, certo? A uma certa posição de um ponto P, a uma distância D dela, coloca-se uma carga Q0. Aí tem as alternativas. E vamos lá, para cada uma delas. A primeira, letra A, o que é que ela afirma? Bem, ela diz o seguinte: o potencial elétrico devido a Q diminui com o inverso de Dzinho. Ou seja, nós vimos anteriormente que o potencial elétrico criado por uma carga pontiforme V em função da distância, ela é dada como sendo o produto entre a constante eletrostática vezes a carga fonte dividido pela distância ao ponto que nós queremos calcular o potencial elétrico. Como você pode perceber, K é fixo na questão, isso é uma constante. A carga da carga-fonte também é fixa, mas a distância ela pode variar, se aproximando ou se afastando da carga-fonte. Então, o potencial elétrico ele varia com a distância, ou com o inverso da distância, né? Se a distância aumentar, o potencial diminui. Se a distância diminuir, o potencial aumenta. Como consequência, uma das informações está correta. O potencial ele diminui com a distância. Então, o potencial diminui quando a distância aumenta. Então, essa é verdadeira. Certo? Vamos ver porque as outras são falsas. Letra B. A força elétrica tem direção radial, aproximando de quê? Bem, a força de origem elétrica em módulo é K, Qzão, Q0, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Quando ele diz para a gente aqui que a força elétrica ela tem direção radial, isso é verdade, em relação à carga. Mas ela se aproxima de quê? De Qzão, que é a carga-fonte? Não necessariamente, né? Porque ela vai depender de quem? De Q0. Se Q0 for positivo, ela se afasta. Se Q0 for negativo, ela se aproxima. E ele não fala nada pra gente sobre isso, tá bom? Por isso que ela é falciane. C. O campo elétrico depende apenas do módulo da carga Qzão? Vamos lá. Campo elétrico é K, Qzão, beleza, depende. Mas ela também depende do inverso do quadrado da distância, não depende só da carga. Então, falso. E a letra D. A energia potencial elétrica das cargas depende com o inverso de D ao quadrado. Bem, nós vimos nas nossas aulas que a energia potencial elétrica ou eletrostática é dada por K, Q0, dividido pela distância, e não pela distância ao quadrado. Por isso que ela é falsa. Ainda na mesma página 393, nós temos a questão 11, que como vocês podem verificar aí na foto anterior, diz o seguinte: uma carga de menos 10 elevado a sexta coulomb. Então, bora lá, para os dados, Q é igual a 10 a sexta coulomb, negativo. Está uniformemente distribuída sobre a superfície da Terra. Considerando-se que o potencial elétrico criado por essa carga é nulo a uma distância infinita, isso a gente já comentou, qual será aproximadamente o valor desse potencial elétrico sobre a superfície da Lua? Aí ele deu para a gente que a distância Terra-Lua
é de aproximadamente 3,8, né? 3,8 vezes 10 a oitava metros. E disse que a constante eletrostática do meio é 9,10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E o que ele quer é o potencial sobre a superfície da Lua. Tá certo? Bem, como que a gente vai encontrar esse potencial? Utilizando a expressão de que o potencial criado sobre a superfície da Lua devido à carga distribuída sobre a superfície da Terra é dado pela constante eletrostática do meio, K0, vezes a carga que nós temos sobre a Terra, sobre a superfície, dividido pela distância entre a Terra e a Lua. Aí agora é só substituir os valores. A densidade, o volume, o potencial elétrico vai ser K, que é 9,10 a nona, Q, que vale menos 10 a sexta, dividido pela distância, que é 3,8, né, aproximadamente, vezes 10 a oitava metros. Então, o potencial é dado por, fazendo aí os cálculos, menos 2,37 vezes 10 a sétima volts. Letra A. Bem, dando continuidade à resolução, na página 394 do material de apoio do GGE, que eu já coloquei aí as fotos, questão 14 e 15 dessa página. Bem, a questão 14 ela diz o seguinte: a figura a seguir mostra duas cargas iguais, com os valores Q igual a 1,0 vezes 10 a menos 11 coulombs, colocadas em dois vértices de um triângulo equilátero cujo lado é de 1 centímetro. Então, L igual a 1 centímetro, que no sistema internacional fica 1 vezes 10 a menos 2 de metro. Qual o valor em volts do potencial elétrico no terceiro vértice desse triângulo? Tá bom? Aí, como foi que ele fez isso daqui? Ele pegou o triângulo equilátero, lados iguais, pegou a carga, colocou uma aqui, essa eu vou chamar de Q1, certo? Colocou outra aqui, essa eu vou chamar de Q2, e pediu para que obtivéssemos o potencial nesse ponto. Triângulo equilátero, lados iguais. Então, como é que a gente vai calcular? Bem, o potencial no ponto P vai ser a soma do potencial criado pela partícula 1 mais o potencial criado pela partícula 2. Então, o potencial total no ponto P vai ser K, Q1 sobre L, mais K, Q2 sobre L, já que é a distância da carga 1 em relação ao ponto e da carga 2 em relação ao ponto. Então, o potencial total, já que Q1 e Q2 são iguais em módulo, e L também e a constante eletrostática também, basta você pegar e multiplicar 2 vezes o potencial de uma carga só. Como elas têm valores iguais, estão à mesma distância, estão no mesmo meio, o potencial total é o dobro do potencial criado por uma só. Então, o potencial no ponto P será 2 vezes 9,10 a nona, vezes a carga 10 a menos 11, dividido pela distância,
1, 10 a menos 2. Então, o potencial será 2 vezes 9, 18, vezes multiplicação de potências mesma base, multiplicação 9, 10 a nona vezes 10 a menos 11, 10 a menos 2, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2, eles se anulam. Ou seja, Vp 18 volts. Dando continuidade, a questão 15, ela diz o seguinte: duas cargas pontiformes, Q1, que é igual a 3 microcoulomb, e Q2, que é igual a menos 12 microcoulomb, estão fixas nos pontos A e B, no vácuo, e separadas por uma distância de 9 centímetros, uma em relação à outra. Considerando a constante eletrostática, K igual a 9/10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, e tomando o referencial no infinito, determine sobre a reta AB, letra A, que é que ele quer nessa questão, o potencial elétrico no ponto M, que é o ponto médio, né, entre A e B. Como ele quer o potencial, bem, o potencial no ponto M vai ser a soma do potencial do corpo 1 e o do corpo 2. Então, bora lá. O potencial no ponto médio vai ser o potencial 1, que vai ser Q1, sobre a distância entre os dois, que é a distância entre A e M, mais K, que é 2, sobre a distância entre B e M. Como ele está falando do ponto médio, a distância é justamente 4,5 centímetros, tá certo? Então, bora lá. K é igual para os dois, tá bom? Mas vamos lá. Esse potencial fica 9, 10 a nona, Q1, que é 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre os dois, 4,5 vezes 10 a menos 2 metros. E o outro, mais 9, 10 a nona, vezes menos 12, 10 a menos 6, dividido, 12 aqui, 10 a menos 6, dividido por 4,5, 10 a menos 2. Nove dividido por 4,5 dá 2. 9 dividido por 4,5 dá 2. Então, o potencial no ponto médio vai ser 3 vezes 2, 6. Multiplicação de potência mesma base, 9 menos 6 dá 3. Dividido por 10 a menos 2, 3 mais 2, 5. Aqui, menos 12 vezes 2, 24, vezes 10, também a 5. Então, o potencial no ponto médio será 6 menos 24, menos 18, 10 a quinta volts. Já a letra B, ele pede o seguinte, bora lá. A letra B, ele diz: o ponto onde o campo elétrico resultante é nulo. Então, ele quer o ponto onde o campo elétrico resultante é nulo. Então, vamos lá. Vamos fazer 2 desenhos, tá certo? E vamos ver qual é o mais correto. Então, no desenho 1, eu coloco aqui o ponto A, ponto B, carga A, carga B,
sabemos que essa distância é de 9 centímetros. Tá certo? A carga A é positiva, a carga B é negativa. Então, ó, se a gente colocar um ponto entre as duas, né, que é o que a gente pensa em fazer, se a gente colocar um ponto entre as duas, vamos ver como é que o campo elétrico, o vetor campo elétrico vai se comportar. Para a carga positiva, o campo é de afastamento, tá aqui, ó. Esse é o nosso EA. Para a carga do corpo B, ela é negativa. Então, o campo também é para a direita. Então, esses dois nunca vão se anular. Por isso que o ponto não pode ficar entre os dois. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, o ponto A, pegar aqui o ponto B, corpo A com K e o corpo B com carga B, e vamos colocar um ponto à esquerda de A. Se a gente pega um ponto à esquerda de A, vamos ver como ficaria a configuração dos vetores, tá bom? Para o corpo A, como ele é positivo, o campo ele é de afastamento. Vou botar aqui o nosso EA. E o corpo B, como ele é negativo, ele é de aproximação. Então, o campo B está para a direita. Agora sim, há uma situação em que os campos agora resultante pode se anular. Tá certo? Essa é uma das configurações possíveis. Bem, pegando essa segunda configuração aqui, o que nós temos é o seguinte, ó. Tá aqui a reta, ponto A, ponto B, carga de B, carga de A e o ponto em questão. Tá aqui. Como a gente quer a distância, certo? A gente tem que pegar um referencial. Nesse caso, eu estou pegando o referencial A, tá bom? Aí, como é que ficaria isso daqui? Vamos lá. Ou até mesmo o referencial, o corpo B, tanto faz, está à esquerda os dois. Então, ó, em relação a A, ele se encontra a uma posição X, né? Menos X, que está à esquerda dele. Tá certo? O corpo A e B, ele já tem uma certa distância de 9 centímetros, de um em relação ao outro. Então, vamos lá. Ele quer que o campo elétrico resultante seja nulo. Então, o campo elétrico resultante nesse ponto é zero. Como consequência, ó, o campo elétrico criado por A tem que ser igual ao criado por B. Como a quantidade de carga de B é o... Cadê? É 12, né? É 4 vezes maior que A em módulo, então ele tem que estar mais distante de B. Por isso que colocamos aqui, e não aqui. Então, ó, quem é o campo elétrico de A? É K, carga de A, dividido por menos X ao quadrado, já que é a distância. E o campo elétrico de B, ele vai ser dado por K, Q de B. Agora, a gente tem que verificar a sua distância. A distância seria, ó, 9 mais X. Certo? Por exemplo, aqui fosse mais, só que como ele está à esquerda de A, então é negativo. Certo? Aí aqui, ó, como ele está à esquerda de B, seria 9 mais X. Certo? Mas como ele está à esquerda, vai ter que ficar menos 9 mais X ao quadrado. Já que a gente está computando a distância. Então, é 9 mais X. Certo? Só que X é o quê? Negativo. Por isso que você vai ficar, ó, com menos 9 menos X. Mais X. Menos 9 menos X. Menos 9 mais X. Agora, ó, K cancela com K. Substitui o valor de Q, que é... Cadê? 3, 10 a menos 6, dividido, ó, por menos x ao quadrado, é igual a 12, 10 a menos 6, dividido por menos 9 mais x ao quadrado. Aí aqui, ó, menos 6,
12 dividido por 3, 4. Meio pelos extremos, ficamos com 4, que multiplica menos x ao quadrado, é igual a 1, que multiplica menos 9 mais x ao quadrado. Tiramos a raiz quadrada de ambos os lados. Então, ó, ficamos com 2 vezes menos x é igual a menos 9 mais x. Mais x vai para lá, menos x, então você vai ficar com menos 2x menos x é igual a menos 9. Como consequência, menos 3x é igual a menos 9, x é igual a 3 centímetros. Certo? Então, x é igual a 3 centímetros. Como ele está à esquerda, ele é negativo. Então, é x igual a 3 centímetros à esquerda de A. Ou x igual, né, a distância ali em relação a B seria de 12, certo? Centímetros, negativo. Ou seja, à esquerda de B. Essa é a questão, a letra B da questão 15.